Bom dia. Saiu o som aí? Chegou? Não? Ok. Bom, queridos, primeiramente eu quero agradecer ao Jay e à turma do Atos 29 por me ter aqui. É um prazer muito grande compartilhar desse momento com vocês. Segundo, eu quero pedir desculpa, a minha voz já não é muito boa, mas eu estou vindo aí de uma gripe. Fui até buscar uma blusa, porque o ambiente aqui estava mais gelado do que o normal. Então, a voz está mais anasalada do que o normal que ela já é, tá bom? Bem, eu fui convidado para compartilhar com vocês acerca desse tema, alcançando através da boa contextualização. Pessoal que está acostumado a me ouvir ou ver, sabe que eu sempre estou utilizando a mídia, a visualização, mas não por culpa do pessoal do Atos 29, por minha culpa. Eu cheguei ontem pela manhã de férias, então não consegui mandar para eles a apresentação antes, e quando eu cheguei aqui e percebi que esse telão de LED aqui, apesar de ser muito bonito, ele podia complicar a vida na hora de eu projetar diretamente o PowerPoint. Eu abortei, então eu vou voltar à moda antiga. Eu tenho aqui o meu caderninho, como nos velhos tempos, quando eu comecei o meu ministério, tá bom? Por sinal, você vai começar o ministério, eu lembrei do seguinte: olha como a vida muda, né? A perspectiva do que você faz, do que te dá prazer e coisa assim. O Jay estava falando que comemorou 10 anos de casado e saiu com a esposa, sem os filhos, foi para uma praia deserta. Bom, esse negócio do Jay procurar Olive Garden no interior de Ilha do Caribe e cair em praia de presídio, me lembro outra história que ele contou uma vez lá numa conferência do CTPI, que o cara vem aqui para pedir a futura esposa em casamento na época de final de ano. Dia 1º de janeiro ele sai para fazer uma caminhada na praia e vê flores por todos os cantos. Ele pega as flores para levar para a futura esposa, né? Ele deu sorte de ter casado com uma mulher bonita e legal, mas procurar Olive Garden no interior de Ilha do Caribe é típico do meu amigo Jay Bauman, né? Mas o Jay comemorou 10 anos de casado, indo para uma ilha e uma praia deserta. Eu comemorei esse ano 30 anos de casado. Tenho 3 filhos, os 2 mais velhos, a Luísa, já casada com o Paulo, Levi, casada com a Jéssica, a Lígia, com 20 anos, uma loirinha dos olhos azuis, mas os marmanjos podem ficar bem longe dela, ok? E tenho 2 netos, o Gabriel e o João. Então, o que você faz quando você comemora 30 anos de casado? Eu viajei nos últimos 15 dias com os meus filhos e os meus netos. Olha a diferença, né? Tive que ir lá tirar foto com o Mickey, com os meus 2 netos. Então, a vida vai mudando, a nossa perspectiva do que fazer e do que é bom vai mudando na medida que o tempo passa. Bom, alcançando através da boa contextualização. Deixa eu começar dizendo para vocês que, ao meu ver, existem 3 fatores imprescindíveis na boa contextualização. Anota aí. 3 fatores imprescindíveis. O primeiro fator está relacionado ao conteúdo da mensagem e demanda de você boa exegese bíblica, estudo da Bíblia, o uso de uma boa hermenêutica, exegese bíblica, estudo acurado da palavra de Deus. Ou seja, se você vai comunicar o Evangelho a alguém, seja qual for a cultura que essa pessoa pertence, você tem que saber o que é o Evangelho. E você tem que saber o que é o Evangelho na sua amplitude, na sua profundidade bíblica teológica. Por isso, o primeiro fator imprescindível para boa contextualização é você conhecer o que você tem que comunicar de maneira bíblica e teológica. Segundo fator, o conhecimento da cultura.
o Jay falava há pouco para a gente da parábola dos talentos. E eu creio que existem muitos pregadores na atualidade que o problema deles não está no primeiro fator. Eles têm um bom conteúdo, um conteúdo altamente bíblico, um conteúdo doutrinariamente correto, são bons pregadores, são bons comunicadores do que eles estudaram, só tem um problema técnico gravíssimo quando nós falamos de comunicação. Eles não conhecem as pessoas para as quais eles estão falando. Eles não conhecem a cultura, e se eles não conhecem a cultura, eles não conhecem os valores, eles não conhecem os anseios, eles não conhecem as perguntas, eles não conhecem os deuses que subjugam as pessoas na cultura na qual eles estão comunicando o Evangelho. Eu diria que a grande maioria dos nossos seminários faz um excelente trabalho quando o assunto é ensinar para o aluno grego, hebraico, exegese, hermenêutica, excelente trabalho. Mas a grande maioria, se não a totalidade dos nossos seminários, não ensina ninguém a fazer exegese da cultura. Então nós temos uma mensagem que pode ser altamente bíblica e doutrinariamente correta, mas que quando pregada não alcança absolutamente ninguém. Por quê? Porque não existe conexão com a cultura. E o terceiro fator imprescindível, que é a aplicação da mensagem à cultura. Randall Robinson, autor daquele livro em português, Pregação Expositiva, ele diz que a grande maioria das heresias emergem na aplicação. O sujeito pode ler e compreender a Bíblia, fazer uma boa exegese, mas bem possivelmente porque ele não conhece a cultura, quando ele aplica igual a ele, a igreja faz o que... O Jay falou há pouco aqui para a gente, que a gente não pode esquecer, que não é o pastor que vem antes da igreja, mas é a igreja que existe, e o pastor é um servo. Nós somos servos da missão, não somos nós que temos a agenda da missão, é o Espírito Santo de Deus que tem a agenda. Não sou eu que determino que tipo de igreja eu quero plantar, é o Espírito Santo que manda e eu obedeço. Para mim, um exemplo típico disso, do que eu estou falando, é o que acontece em Atos capítulo 10. Porque Atos capítulo 10 começa falando de um sujeito, e esse ele ora, ele busca a Deus, e sabe o que acontece? Por incrível que possa parecer para muitos aqui, ortodoxos e reformados e coisa parecida, esse sujeito que está do lado de fora da igreja, quando ora, Deus fala com ele. Mas para mim, mais absurdo ainda é que esse sujeito lá de fora da igreja, quando Deus fala com ele, ele obedece. Isso é mais estranho. Ele obedece, porque depois, a história vocês conhecem, entra em cena o líder maior da igreja de Jerusalém, Pedro.
E nós queremos plantar a igreja à nossa imagem e semelhança, e não a igreja que vai fazer sentido para aquela cidade. Nós estamos numa cidade, nós queremos que a igreja tenha o estilo musical que nós gostamos, tenha a comunicação que nós gostamos, tenha o visual midiático que nós sempre sonhamos ter, mas aquilo não faz sentido com a cultura da cidade. Aí, assim como acontece com Pedro em Atos 10, antes da cidade se converter, é o plantador que tem que se converter à agenda do Espírito Santo. Eu diria que muitos projetos de plantação sofrem para crescer, e muitas vezes não dão certo, porque o plantador tem uma agenda, e ele não percebeu que antes das pessoas se converterem ao Evangelho, ele precisa se converter à agenda do Espírito Santo, e talvez o Espírito Santo queira uma igreja que não é a sua imagem e semelhança. Mas daí eu vou ter que mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de agir, o meu jeito de falar. Quem é que manda? É você ou o Senhor Jesus, o Senhor da igreja? Contextualização dói. Se o que você está fazendo é por demais confortável a você, bem possivelmente você não está fazendo contextualização. Você está plantando uma igreja à imagem e semelhança sua. E eu espero que você seja bonito, senão essa igreja vai ser feia pra caramba. Né? Já pensou uma igreja à minha imagem e semelhança? Coitada da igreja. Veja só, um segundo equívoco, que não é contextualização: reduzir a mensagem bíblica a temas e abordagens palatáveis à cultura. Repito, reduzir a mensagem bíblica a temas e abordagens palatáveis à cultura. Existem pessoas que acham que contextualizar é tirar determinados temas das pregações, é tirar determinadas abordagens desconfortáveis à cultura. E eu vou mostrar para vocês que em todos os episódios, em todas as cidades que o apóstolo Paulo passa plantando igreja, ele aprende a fazer a lição de casa, de ser sensível à cultura, mas ele prega o evangelho com integridade e em conexão com a cultura, e a consequência é desestabilização. A cidade de Éfeso é desestabilizada pelo Evangelho. A cidade de Atenas, os areopagitas, eles se dividem por causa do Evangelho. O Evangelho gera desestabilização, mas quando você não se acanha, não se envergonha da totalidade do Evangelho, omitindo determinados temas e abordagens em nome de uma pseudo-contextualização. Terceiro e última equívoco do que não é contextualização: reproduzir a cultura gospel com maior sofisticação e excelência. E desculpa, e culturalmente conectadas, a única coisa que elas estão fazendo é pegando toda a cultura gospel, que só crente entende, que só crente gosta, que só crente curte, e dando uma sofisticada, tornando a coisa mais profissional. Qual que é o resultado disso? Os não crentes continuam do lado de fora da igreja, e os crentes insatisfeitos das e com maior sofisticação. Isso não é contextualização. Isso é aprimoramento da cultura gospel para atrair clientes insatisfeitos das outras igrejas. Gente,
eu participei do início do movimento de plantação de igrejas no Brasil, quando ninguém estava falando de plantação de igreja, e eu e os gatos pingados, a gente estava plantando igreja, estava falando sobre isso, e buscando aqui e acolá, e eu sei o trabalho que dá plantar uma igreja. No entanto, o que a gente vê em muitas cidades do Brasil hoje, diferentemente do que eu compreendo como plantação de igreja, é a criação é oferecida com excelência e sofisticação para atrair globais, igrejas internacionais que se especializaram nisso. Como se planta esse tipo de igreja? Daqui a 3 meses nós estamos chegando na cidade. Parte do nosso projeto, entre em contato. Peraí, mas você está no projeto? Estamos insatisfeitos, crentes insatisfeitos de outras igrejas. E por que modelo de igreja? Porque eles vão ter o que eles gostam com mais sofisticação e mais excelência. Velhos com a igreja que vai se comunicar com eles. Para você, a luz, a missão de Cristo. O que é contextualização? Você podia abrir a sua Bíblia, por favor, ou ligar o seu celular, ou o seu iPad, seja lá o que for, em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Filipenses 2, a partir do verso 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Deixa eu parar por aí, você pode deixar seu celular ligado ou a sua Bíblia aberta. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: o apóstolo Paulo começa essa perícope estabelecendo o seguinte: o termo traduzido na versão internacional por atitude, em muitas Bíblias inglesas é mindset, ou seja, o que remete se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? E a gente se esquece de uma coisa: Jesus, o Deus encarnado, ele se tornou uma pessoa, e a pessoa de Jesus de Nazaré tinha uma personalidade, que não é a minha. A pessoa de Jesus de Nazaré tinha um jeito de lidar com as emoções, fruto da sua história, infância, adolescência, que não é o jeito de eu lidar. Então, quando você pensa assim, como eu preciso fazer o que Jesus faria no meu lugar, isso nos leva a muita frustração, porque você não é a pessoa que Jesus se tornou. Você é uma outra pessoa, você tem uma personalidade, você tem influências da sua infância, da sua adolescência, você é um ser humano diferente do Jesus de Nazaré. Agora, quando você pensa, você precisa viver quem você é a partir do paradigma mental de Jesus. Jesus quer viver através de quem você é. Como Jesus seria
se ele fosse você? Como Jesus agiria se ele fosse você? Esse é o caminho. O que o apóstolo Paulo está dizendo, não é para você, com a sua personalidade, se tornar a pessoa de Jesus de Nazaré, mas você, consciente de quem você é, deixar que o paradigma mental de Jesus reorganize quem você é. A segunda razão por que nós devemos imitar Jesus, segundo João Calvino, é que Jesus, na sua vinda e na sua obra, estabelece o próprio paradigma missiológico para a gente. Jesus, e isso faz sentido quando você lê o Evangelho de João, capítulo 20, quando Jesus aparece pós-ressurreição para os discípulos, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esse assim como diz respeito a modo. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês como igreja. E olha só o modo. Vamos para o verso 6. Que embora sendo Deus, onipotente, onipresente, onisciente, não considerou, o verbo aí é um verbo contábil, ele não contabilizou o quê? Que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Eu acho essa afirmação impressionante. Porque para cumprir a missão da nossa redenção, Jesus, o Deus onipresente, onipotente, onisciente, ele não considerou, ele não contabilizou o conforto de ser o Deus onipotente, onipresente, onisciente, e ele decidiu, como o verso seguinte vai dizer, se esvaziar e entrar na história. Mas eu queria chamar a coisa para você e para mim aqui, porque essa expressão, na segunda parte do verso 6, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Esse verbo apegar-se, e eu queria jogar isso para mim e para você. No que nós estamos tão apegados que tem inviabilizado a nossa missão ser mais significativa e relevante? Por exemplo, eu posso estar apegado às minhas preferências, e isso tem impedido eu de perceber de maneira objetiva a cultura para a qual Deus me enviou e como a igreja que vai fazer diferença naquela cultura precisa ser. Eu posso estar apegado ao imediatismo do sucesso. Se eu abrir mão dessa estratégia que agrada o mundo gospel descontente com o que já existe, o que vai acontecer? Uma igreja que eu posso plantar em 1 ano, eu vou levar talvez 5 anos para plantar. Então eu estou apegado a uma estratégia pragmática que vai atrair crentes de outras igrejas, ao invés de alcançar efetivamente homens e mulheres que estão distantes de Deus. Eu posso estar apegado à minha imagem pessoal. Eu não vou abrir mão do meu jeitão de ser. Eu não vou abrir mão do jeito que eu gosto de me vestir. Eu não vou abrir mão do jeito da música que eu não vou abrir mão da maneira como eu faço as coisas. E aqui eu quero mostrar, se der tempo depois, que na última conferência do CTPI, eu apresentei o que eu considero o panteão dos deuses contemporâneos. E no panteão dos deuses contemporâneos, no panteão dos deuses gregos, Zeus estava acima de tudo e de todos. Eu diria, no mundo contemporâneo, o Deus que está acima de tudo e de todos, substituindo Zeus, é a autonomia. Autonomia. Eu não dependo de ninguém. Eu não sigo ninguém.
eu sou mais eu tenho meu próprio estilo. Jesus era o Deus onipotente, onipresente, onisciente, e Ele não ficou agarrado nisso para cumprir a missão. E quantos de nós estamos nos agarrando no nosso próprio estilo e na nossa própria imagem, resistindo a nos rendermos à agenda do Espírito para a missão que Deus quer que nós realizemos? Muitas vezes nós estamos apegados às nossas próprias conquistas do passado. A igreja que eu plantei em Campinas, a Chácara Primavera, esse ano ela completou 17 anos. A gente já está numa outra fase. A fase hoje nossa nós precisamos nos repensar para continuar alcançando as próximas gerações. A pergunta nós queremos correr o risco de abrir mão do que nós fizemos no passado e deu certo? Porque uma coisa que você não pode se esquecer é que tradição é o tipo de coisa que é criada e se consolida muito mais rapidamente do que você possa imaginar. Alguns de vocês aqui saíram de uma igreja tradicional porque vocês não queriam tradição. Aí vocês começaram uma nova igreja e plantaram uma nova igreja, e como que era a liturgia dessa nova igreja, e como que funciona, e como que o pastor prega, e como o líder litúrgico se dirige à liturgia, e você não se apercebe, mas ao longo dos anos você estabelece uma tradição, e a pergunta você vai estar disposto a mudar a sua própria tradição? Lembra que eu falei para vocês que contextualização dói? Se você quer continuar anunciando o Evangelho com integridade, de forma relevante, você vai precisar mudar. E você não é o mundo que vai mudar para o seu estilo, é você que vai mudar na direção da cultura dos homens e mulheres que Deus quer alcançar. Porque se você é discípulo do mestre que eu sigo, o mestre que eu sigo, ele era Deus onipotente, onipresente, onisciente, e ele se moveu na direção do mundo, e ele se fez homem, e ele se fez judeu, e ele entrou numa cultura. Não foi a cultura que se moveu até ele. Ainda, o outro verbo que aparece aí no texto, Jesus não contabilizou o ser igual a Deus, verso 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esvaziou-se é o verbo kenou. Ele tornou-se vazio. E é interessante que na pedagogia, tanto grega como judaica, que é bem diferente da nossa pedagogia ocidental, a nossa pedagogia positivista, porque a nossa pedagogia ocidental positivista diz que, ainda mais nas últimas décadas, diz que a criança tem todo o conhecimento. O que nós fazemos é somente viabilizar o conhecimento dela, então nós temos que dar espaço para a criança ser o que ela tem que ser, no tempo dela, no tempo certo, ela vai fazer o que é certo, e a gente tem que simplesmente cuidar e deixar a criança se tornar o que ela já é interiormente. A pedagogia judaica e grega diz não. Aquele que é aprendiz, primeiro precisa se esvaziar. Se você não entrar em contato com a sua própria ignorância, e se você não admitir que nada sabe, você jamais vai aprender e crescer. E talvez esse seja um grande dilema para a geração dos millennials, porque um dos grandes problemas que as empresas enfrentam com os millennials é que eles são jovens profissionais
que eles acham que os profissionais acima deles não têm nada para oferecer, porque eles já sabem tudo. Afinal de contas, eles sabem lidar com a tecnologia de uma maneira muito mais eficaz do que os chefes deles. E por que eles lidam melhor com a tecnologia? Porque eles não usam indicador para ficar digitando no WhatsApp, eles se acham melhores do que todos aqueles que vieram na geração anterior. Só que o grande problema disso é que eles estão cheios demais de si mesmos para poder aprender. É interessante quando a gente pensa que Jesus, para entrar na história e fazer missão, ele se esvazia. E eu queria dizer o seguinte: um dos grandes equívocos do movimento missionário moderno, movimento que emerge no século XIX e invade o século XX, foi o fato de que os missionários que se moveram na direção de uma outra cultura, eles achavam que eles tinham tudo, que eles sabiam tudo, e eles confundiram o evangelho com a civilização ocidental, confundiram o evangelho com a cultura norte-americana, e quando eles vão para outras terras, eles vão de forma arrogante. Mas isso é passado. O meu grande medo é perceber que muitas vezes no presente, nós continuamos fazendo o mesmo. Por exemplo, eu faço parte de uma comissão do CTPI como organização chamada Child Fund. Nós temos identificado os municípios mais miseráveis do Brasil, por um projeto de 12 anos de mudança, de transformação social nesses municípios, incluindo a plantação de igrejas. E aí a gente escuta muitas histórias, e uma das que eu ouvi, que eu achei muito interessante, foi essa coisa de viagens missionárias que as igrejas fazem, né? Turismo missionário, uma semana numa cidade pobre do Brasil, porque os nossos adolescentes precisam conhecer o que é pobreza, né? Uma semana na favela, uma semana no município, e a gente vai para... E aí o que aconteceu? Eles chegaram numa cidadezinha minúscula do Nordeste brasileiro, no sertão nordestino, e durante janeiro, julho e janeiro, visitaram como equipe missionária e fizeram as coisas que muitas vezes a gente faz. Aí o pessoal do Child Fund chegou naquela cidade para fazer uma avaliação do que estava acontecendo e percebeu uma alta resistência aos evangélicos. Por quê? Por exemplo, um sujeito, naquela vilazinha, ele vive do Bolsa Família e ele corta o cabelo da população. Ele vive do corte de cabelo. R$1 o corte de cabelo. E aí, de tempos em tempos, chega uma igreja evangélica lá, com um bando de gente para fazer o quê? Cortar o cabelo de todo mundo. Como esse cara vai gostar da igreja? A igreja está tirando o ganha-pão dele. Tem um outro lá, que tem uma farmacinha precária, que só vende remédio genérico. Aí chega a igreja lá, faz o quê? Dá remédio para todo mundo, e o cara não tem como sobreviver. E a gente volta para as nossas igrejas dizendo que a gente fez missão. Gente, nós estamos num mundo que, se você quer fazer missão, você primeiro precisa entrar em diálogo com aquele que é o alvo da missão. Você precisa se esvaziar, e você precisa aprender com ele. Tolo aquele que acha que você, como missionário ou como plantador, quando você chegou naquele lugar, Deus chegou junto com você. Esse é o grande equívoco hermenêutico, exegético de Pedro em Atos 10. Ele acha que quando ele chegou na casa de Cornélio, Deus chegou com ele. Mentira! Deus já estava na casa de Cornélio, Deus já estava trabalhando na casa de Cornélio, Deus já estava fazendo uma obra ali, Deus já está agindo na vida das pessoas para as quais você foi enviado, Deus já está agindo na cultura para a qual Deus está convidando você a adentrar, Deus já está agindo na cidade que você chegou. Deus não chegou com você, você precisa olhar o mundo à sua volta e aprender com ele, e perceber como você vai fazer para pregar o evangelho com integridade e relevância. Algum tempo atrás, eu estava
conferência, e na mesa de discussão, sentou na mesma mesa alguns plantadores. Aí um deles me contou uma história muito interessante, que ele foi para uma determinada cidade para plantar uma igreja, e ele já tinha um modelo de igreja que ia dar certo. Não, e ele levantou os recursos necessários para ter aquela igreja, e ele foi lá e começou a implementar o projeto de plantação dele, e a coisa foi desandando, e não dava certo, e não rolava, e coisa assim. E naquela região, tinha uma padaria, e aquele plantador, ele, toda manhã ele ia lá para tomar um cafezinho, comer um pão na chapa, e ele ficou conhecendo o dono da padaria, um português que estava ali naquela região há 50, 60 anos. E um dia, o dono da padaria percebeu que o plantador estava assim meio de farol baixo, o cara estava meio jogando a toalha. E o dono da padaria se aproximou e falou assim: pastor, o que está acontecendo? O senhor está meio desanimado hoje. Aí ele falou assim: bom, você sabe, eu vim para cá para começar uma nova igreja, e eu tenho certeza que assim, a igreja que eu estou começando é uma igreja boa, é uma igreja que oferece para as pessoas uma boa mensagem, que oferece para as pessoas bons programas, mas as pessoas não vêm. Aí o dono da padaria falou: mas pastor, o senhor já procurou conversar com as pessoas para saber o que elas entendem por uma boa igreja? E aí, esse plantador resolveu perguntar para o dono da padaria: como seria a igreja que o senhor iria? E ele deu algumas dicas. E o plantador voltou e fez algumas reformulações. Aí voltou lá para o dono da padaria e disse assim: olha, eu implementei algumas mudanças, eu queria pedir um favor para o senhor. Eu sei que o senhor é católico romano, eu não estou aqui para fazer do senhor evangélico, mas eu quero pedir um favor para o senhor. O senhor poderia fazer uma visita domingo na minha igreja e me dizer o que o senhor achou? E o dono da padaria foi. E na segunda-feira ele sentou com o dono da padaria, e o dono da padaria deu um feedback para ele. Falou assim: olha, isso daqui, agora aquela música, eu não entendi nada do que vocês cantaram, e aquele negócio, por que ficar em pé 40 minutos? Por que vocês ficam em pé 40 minutos? Por que vocês fecham o olho na hora de fazer oração? E o cara começou a fazer perguntas, e ele começou a repensar o estilo da igreja, não estou falando da mensagem da igreja, do estilo da igreja à luz das observações do dono da padaria. E ele voltava lá e dizia: ó, eu fiz mais algumas mudanças, o senhor podia voltar lá para ver como é que está? E o dono da padaria voltava, e na segunda-feira eles tomavam um café juntos, e o dono da padaria dava um feedback. Bom, fazendo curto uma história longa, essa igreja foi plantada. E eu diria, e eu brinquei com esse sujeito depois, que assim, bem possivelmente, a agenda do formato da igreja não estava com o plantador, estava com o dono da padaria. E o dono da padaria, hoje, é membro da igreja. O dono da padaria foi alcançado pela igreja que ele mesmo plantou. Na missão, queridos, nós precisamos nos tornar mais ensináveis. Não na mensagem, tornar mais que Deus está nos mandando comunicar o evangelho e a mensagem. Eu vinha do aeroporto para cá e conversando com o Bruno e com o Paulo, e a gente estava trocando algumas ideias, e eu me lembrei de uma coisa que foi muito significativa para mim. Em 95, eu fui para os Estados Unidos estudar. Eu nem pensava um dia em plantar uma igreja. Eu não sabia, mas Deus já estava fazendo a obra de me preparar para a plantação da igreja. Eu cheguei nos Estados Unidos e eu fui primeiro para uma universidade tentar aprender um pouquinho de inglês, que eu estou tentando aprender até hoje. Mas aí eu passei 6 meses numa escola internacional dentro de uma universidade, cercada por alunos de diversas partes do mundo. Japão, Oriente Médio, Ásia, Europa e coisas assim.
E os meus melhores amigos se tornaram o Hire, um executivo japonês, budista, e o Razif, um malasiano, muçulmano, filho de sheik. Esses eram os meus 2 melhores amigos. Depois da aula, todo final da tarde, a gente ia fazer alguma coisa juntos, ou correr, ou tentar jogar tênis, que eu nunca joguei também. Eles estavam sem família. O Razif era um jovem, o Hire tinha família, mas estava no Japão. Então, muitas vezes, eu os chamava para ir para casa, a Sônia preparava uma comida para eles. Pela primeira vez na minha vida, quando eu pedi uma pizza, eu me preocupei em pedir uma pizza sem pepperoni por causa do Razif. Coisas que eu nunca tinha feito na vida, e aí eu descobri o seguinte: eu me converti lá pelos meus 18 anos de idade, fui para o seminário logo em seguida, 4 anos, pastoreei uma igreja durante 8 anos, total de 12 anos, há 12 anos eu não me relacionava com pessoas não crentes, eu não as conhecia, eu não sabia como elas pensavam, e aquilo foi um movimento revolucionário na minha vida, porque quando eu voltei para o Brasil, eu disse: eu não quero ter entre os meus amigos apenas cristãos, eu preciso ter amigos não cristãos, eu preciso saber o que as pessoas estão pensando, eu preciso saber o que as pessoas sentem, os anseios, eu preciso aprender com eles. E aí eu sempre conto que, aí sim, 4 anos depois, veio o desafio de plantar a igreja em Campinas, a Chácara Primavera, e uma das coisas que eu fiz por muitos anos foi... E aí o pessoal das editoras evangélicas, me perdoem, não fiquem bravos comigo, mas eu acho que por uns 5 anos, eu abortei a leitura de livros evangélicos. Eu ia para uma dessas grandes livrarias da cidade, e olhava os 10 livros mais vendidos da semana, e durante aqueles anos, eu não me dei o direito de olhar a qual Deus mandou eu alcançar. Eu queria saber quais eram as perguntas delas, eu queria saber quais eram os anseios, quais eram as expectativas dessas pessoas. Nós precisamos nos tornar ensináveis. Uma última coisa sobre isso, e mais uma vez, eu nem sei se eu deveria entrar nisso, porque aí sim a coisa vai pegar. Mas, diante desse verbo do esvaziar-se, talvez, para mim, um dos maiores desafios das nossas igrejas que de fato querem alcançar pessoas não alcançadas pelo Evangelho na nossa cultura, diz respeito a música, louvor. Nós adoramos o nosso estilo de adoração, mas ela se tornou uma espécie de vaca sagrada, a qual nós nos negamos a sacrificar, mesmo que seja para alcançar homens e mulheres que jamais pisaram numa igreja evangélica. Ao longo do tempo de plantação, antes mesmo de ouvir a história do dono da padaria, eu tive um hábito que era, a pessoa visitava a gente e ela não tinha vínculo nenhum com a igreja, eu com muita calma, com muito jeito, tentava chegar na pessoa, ia tomar um café, e eu perguntava para a pessoa: o que você achou? Como você se sentiu? Eu quero saber, faça uma crítica honesta para mim, sem medo de me ferir. Sabe o que eu descobri? O momento para um não cristão que entra pela primeira vez nos nossos encontros, o momento mais difícil para ele não é a pregação, é o momento que nós mais gostamos, que nós chamamos de adoração. E eu questiono se esse momento é de adoração, porque se é um momento em que afasta os filhos perdidos do Pai,
E segundo Lucas 15, a grande festa nos céus, quando um pecador se arrepende na terra, para mim a lógica é, a adoração que agrada o nosso Pai, é a adoração que os seus filhos perdidos, quando têm contato, eles se sentem convidados e não excluídos. Mas isso demanda de nós, todos aqueles que se dizem do movimento missional, eu diria, essa é a nossa maior barreira para efetivamente nós conseguirmos ter encontros nos quais não cristãos venham e se sintam incluídos e não excluídos. E qual é a maior barreira? A nossa preferência, é a nossa vaca sagrada. Você está disposto a sacrificar essa vaca sagrada, para que mais e mais homens e mulheres venham, se sintam à vontade, escutem a pregação? Eu, por exemplo, no meu projeto de plantação, que começou 17 anos atrás, eu fui percebendo constantemente, aqueles que não eram cristãos, eles chegavam meia hora atrasado em todos os encontros, porque nós tínhamos meia hora de música, e eles estavam interessados compreendido dentre todos os homens e mulheres. Assim, eu termino dizendo, é interessante como essa ideia do Jesus se humilhar e depois ser exaltado, está grandemente relacionada ao que Pedro, na primeira carta, capítulo 5, vai nos dizer, no verso 6, e eu queria chamar a atenção, o grupo de jovens aqui é grande, o verso 5 diz, da mesma forma, jovens, verso 6, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. O primeiro passo na missão é a gente dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas aí vem uma segunda coisa que a gente se esquece, da mesma forma como o Senhor enviou Jesus, disposto a se esvaziar e se submeter à agenda do Senhor. E aquele que assim o faz, no tempo oportuno. Eu sei que essa frase é difícil para a gente. No tempo oportuno. No tempo oportuno. Ele, o Senhor da história, o Senhor acima de todas as culturas, o exaltará. Vamos orar? Senhor, eu estou aqui juntamente com esses irmãos e irmãs em Cristo. Tu conheces o desejo do nosso coração, o desejo de sermos usados pelo Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, temos diante de nós o grande desafio de levarmos o Evangelho à cultura brasileira, a levarmos o Evangelho às mais variadas culturas locais dessa nação, a levarmos o Evangelho a tantas tribos urbanas inseridas nessas localidades dentro desta nação. Senhor, dá-nos sabedoria para percebermos, ó Pai, quem o Senhor quer que nós alcancemos, a quem o Senhor está nos enviando, mas também nos dá humildade para aprendermos a nos tornarmos a pessoa que o Senhor quer usar nessa cultura, Senhor. Deus, nós não temos nem como esconder do Senhor isso, mas os nossos corações são cheios de
de agendas pessoais, das nossas preferências, do que nós queremos. Senhor, que o Teu Santo Espírito nos convença nessa manhã, assim como convenceu o apóstolo Pedro na casa de Cornélio, de que ele é servo da missão. A agenda da missão é do Teu Santo Espírito. Faz de cada um de nós aqui servos da Tua missão, e submissos e obedientes à agenda que sopra a partir do Teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Obrigado, gente. Deus abençoe cada um de vocês.